Olá, meu nome é Alberto Chilon. Eu sou professor do Departamento de História e Teoria da Arte da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E para esse 11º seminário do Museu Dom João VI, Grupo Entre Séculos, eu quis trazer um pequeno grupo muito peculiar de obras guardadas no Museu Dom João VI, que tem passado muito desapercebido para a historiografia. E é um pequeno grupo de baixos relevos em cera, realizados por professores e alunos da cadeira de gravura de medalhas e pedras preciosas da Academia Imperial de Belas Artes. Este grupo contém 15 relevos em cera sobre placas de esquisto de reduzido tamanho, das quais 4 estão assinados e datados, 3 assinados, 1 atribuído e 7 sem datação nem autoria aparentes, mais possivelmente do período imperial. Outras obras em cera da produção posterior permanecem fora desta seleção, assim como a coleção de impressões em lacre, principalmente de monogramas e de brasões. O título escolhido para o 11º seminário do Museu Dom João VI, Grupo Entre Séculos, professores, alunos artistas no acervo do Museu Dom João VI, nos invita a compreender melhor as diferentes temporalidades dos artistas, professores e alunos, a relação entre sua obra e sua atuação docente, destacando também sua influência nos múltiplos alunos e sua própria trajetória, através do acervo do Museu Dom João VI nas suas diferentes coleções. Esta pouco frequente coleção, pela difícil conservação devido à fragilidade do seu material, nos permite entender melhor uma das cadeiras menos estudadas da Academia Imperial de Belas Artes, a cadeira de gravura de medalhas e pedras preciosas, sendo esse trabalho fruto do projeto em andamento a cadeira de gravura de medalhas e pedras preciosas da Academia Imperial de Belas Artes, estudo histórico e catalogação das obras do Museu Dom João VI, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Grande parte dos protagonistas desta cadeira, tanto mestres quanto discípulos, se encontram representados na coleção, sendo algumas de suas obras o único testemunho de trabalhos destes gravadores. Por outra parte, se constituem com um exemplo raro e privilegiado dos exercícios de cópia nos quais se baseava o método acadêmico, que mostram também os modelos escolhidos e as coleções presentes na academia. Assim, os objetivos principais desta comunicação são analisar as ceras, identificar os autores e compreender melhor o sistema de ensino e seus modelos. Os estatutos da Imperial Academia e Escola de Belas Artes, estabelecida no Rio de Janeiro por decreto de 23 de novembro de 1820, definem a quinta classe de gravura em diversos gêneros, também denominada escultura em medalha e gravura. Segundo os estatutos, cito, os que se aplicarem a estas artes terão o mesmo tempo de estudo do desenho, passando a execução em baixo relevo, no barro ou em cera, indo gradualmente passando ao estudo de gravura sobre metais, forjas, temperar os cunhos, ao maquinismo dos cunhos, e os que se dedicarem a gravadores de estampas irão gradualmente aplicando-se a gravar em cobre nos 3 diversos estilos, isto é, buril, aguaforte e pontilhé. Fim da cita. Mas só depois da reforma de 1831 começará o ensino efetivo da cadeira, regulamentada em detalhe na reforma pedreira de 1855, que estabelece que o professor da cadeira de gravura de medalhas e de pedras preciosas, além dos estudos e exercícios próprios desta arte, fará com que seus alunos desenhem em ponto maior os modelos que lhes apresentar, assim como se exercitarem por meio do desenho na composição de grupos e alegorias. Os alunos desses exercícios se aplicariam sempre a trabalhos metálicos e de pedras. Fonseca, 1847, Duarte, 1847, Geraldo, 1847 e Guimarães foram as inscrições que serviram de ponto de partida para o estudo desta coleção. Essas assinaturas correspondem a 4 alunos da cadeira de gravura de medalhas e pedras preciosas: Antônio Boaventura da Fonseca, João Duarte de Moraes, Geraldo Francisco Pessoa de Gusmão e Joaquim José da Silva Guimarães Júnior. Todas as obras datadas correspondem a 1847. E dos 5 alunos inscritos na classe de gravura, como comprovamos no livro de matrícula desse ano, só 2 não estão representados: Antônio Antunes Teixeira e Justino João Ferreira. Esses nomes são quase totalmente desconhecidos para a historiografia, ainda que 2 deles, Geraldo Francisco Pessoa de Gusmão
e Joaquim José da Silva Guimarães Júnior fossem pensionistas em Europa em 1847 e 1860, e João Duarte de Moraes fosse professor do Liceu de Artes e Ofícios e restaurador em várias ocasiões das esculturas da Academia Imperial. Além deles, podemos atribuir uma obra ao professor de gravura entre 1837 e 1851, Zeferim Ferrez, um dos professores desta breve cadeira, junto com José da Silva Santos, professor entre 1851 e 1869. As outras 14 obras correspondem ao trabalho específico da cadeira desenvolvido pelos alunos dentro das atividades de ensino da própria academia. Como aparece registrado nas exposições anuais dos trabalhos, onde se diferenciam os baixos relevos em cera e os cunhos em metal abertos pelos alunos, trabalhados em tarugo de aço, como um exemplo que apreciamos na imagem, que permanece no seu estado original, pois nunca foi usado por gravador algum. Assim, os dois principais produtos seriam o relevo em cera, preparação para o trabalho em metal, e a abertura do cunho, que por sua vez produziria a medalha em metal. Como não poderia ser de outra forma, o principal material de ensino seriam as próprias medalhas, tanto em metal como impressões em gesso, na sua maioria advinda da compra em 1846 da coleção de 5.950 medalhas do professor de estatuária Marc Ferrez, trazida junto com ele da Europa e comprada pelo mesmo preço que o escultor pagou, 2.744.000 réis, pago em pequenas cotas mensais de 50.000 réis, extraídas do reduzido orçamento para despesas miúdas. Provavelmente já deviam ser utilizadas pelos alunos antes da data de compra, e podemos apreciar numa das medalhas em gesso uma quadrícula realizada com grafite para uma melhor cópia. Este material que estamos catalogando no projeto poderia corresponder-se com a coleção do professor Marc Ferrez. Além desta compra, várias doações enriqueceram o acervo, como as da artista Emma Gabrielle Pietreghin Gros de Prangey, do bolsista de arquitetura em Roma, depois professor e secretário da academia Antônio Batista da Rocha, do senhor Patruco Grandjean de Montigny ou do comendador Merola. Em 1858, o professor José da Silva Santos manifesta a necessidade para a sua aula de gravura de medalhas da compra de uma coleção de medalhas antigas e modernas, cunhadas em cobre pelos melhores gravadores. O professor não especifica quais seriam as medalhas indicadas para a compra e propõe que seja encarregado Albert Desiré Barre, membro correspondente da academia, nomeado em 1857, uma relação de medalhas e preços. Mas os alunos não só copiariam medalhas, e o busto de Menelau nos serve para apreciar isso claramente e entender melhor o processo de aprendizado. Este exercício em cera, anônimo, tem seu paralelo em outra obra do museu, um cunho aberto em aço, também anônimo, pois este tipo de exercícios não aparecem assinados normalmente. Mas de onde poderiam copiar o modelo? Em primeiro lugar, de uma medalha, como a impressão em gesso pertencente ao acervo do museu. Também através de gravuras avulsas ou pertencentes às obras ilustradas da biblioteca, e através de moldagens de fragmentos de esculturas antigas ou da moldagem da própria escultura. Da mesma forma, as pedras preciosas serão modelos privilegiados, mas não se encontram atualmente no museu. As múltiplas possibilidades precisam de um levantamento mais minucioso e um conhecimento mais aprofundado das diversas coleções, como podemos comprovar, muito relacionadas entre elas. Das cenas que nos ocupam, quase todas representam a figura humana, seja em busto, seja de corpo inteiro ou em cenas. Só duas aparecem como exercícios anatômicos, o estudo dos músculos e tendões de uma perna flexionada, cujo paralelo encontramos também, como no caso do busto de Menelau, nos cunhos em metal. Quase todas as ceras tiveram seus temas identificados, mas uma delas, cuja estética difere muito do resto, parecendo um busto feminino clássico, não conseguiu ser identificada e poderia corresponder a um período posterior. Já para o resto da coleção, conseguimos achar os modelos nas próprias coleções de escultura, medalhas ou gravuras da academia, assim como os originais, principalmente em museus franceses e italianos. Como visto, uma das ceras de mais qualidade, anônima, representa o busto de Menelau, cujo caráter de exercício para a medalha aparece mais evidente pelo círculo traçado no esquisto
no qual se insere o relevo. Parece claro que o relevo não foi copiado de uma moldagem da escultura original inteira, senão do busto em escultura ou gravura. Nos catálogos da academia, conseguimos achar a presença da figura de Menelau, mas possivelmente, e a falta de confirmação, é provável também que existisse como gravura. Outra das ceras anônimas, a única em cera vermelha, representa um fragmento da escultura de Milão de Crotona, de Pierre Puget, conservada no Louvre, onde destaca o minucioso trabalho de cabelo e barba, assim como um foco no dramatismo do momento, no qual Milão é mordido por um leão. De novo, a cópia não se deu diretamente da estátua original e parece claro que foi através de um fragmento da mesma, como aparece no catálogo, denominado Corpo de Milão de Crotona. Outra das cenas anônimas é a correspondente ao busto do imperador Áureo Vitélio, também na coleção de escultura da Academia, que no seu anverso mostra um pequeno exercício para um brasão imperial. A última cera anônima do grupo é a representação de Martim Francisco Ribeiro de Andrade, como figura no catálogo da Academia, que possuía nas suas coleções um medalhão em relevo e um busto, obras de Marc Ferrez, este último modelo para o relevo em cera. Antônio Boaventura da Fonseca é um dos alunos mais antigos do grupo, matriculado desde 1841, que conta com 3 obras. Este gravador é o menos conhecido de todos, pois não há constância de sua produção após seu período de formação na academia. A primeira, uma cópia do Pseudo-Sêneca, cujo modelo deve ser uma erma. O cunho, copiando o mesmo busto, mostra o diferente grau de aprendizado e domínio do material e o processo de cópia dos diferentes alunos. A segunda, uma cópia do busto do grupo Hércules e Telefo Criança, conservado nos museus vaticanos. Este busto, presente na coleção de moldagens, como busto de Hércules cômodo, foi copiado em diversas ocasiões, como podemos apreciar também em 2 cunhos do acervo do museu. A terceira obra do Fonseca é uma cópia do busto do Laocoonte, grupo conservado nos museus vaticanos. Na coleção de moldagens da Academia, achamos as cabeças de Laocoonte e seus filhos, e como nos casos anteriores, o modelo para a cópia são fragmentos das esculturas, e não elas completas. Outro dos nomes presentes na coleção é João Duarte de Moraes, aluno de escultura até 1845, que passa a cadeira de gravura em 1846. Duarte foi membro fundador da Sociedade Propagadora das Belas Artes e professor adjunto de escultura no Liceu de Artes e Ofícios, entre 1859 e 1863. Como estudante, recebeu na classe de gravura de medalhas menção honrosa de 3º grau em 1846. Sua obra mais conhecida, realizada junto com Severo da Silva Quaresma e Quirino Antônio Vieira, foi o frontão do Cassino Fluminense. Após a sua formação, manteve uma relação profissional com a academia como modelador e fundidor em gesso e restaurador ocasional da coleção de escultura. Em 1875, tirou a forma e fundiu o tronco do Laocoonte, a figura de um gênio suplicante e a estátua de um índio. Em 1879, restaurou e colocou uma série de peças indefinidas da coleção da escultura da Academia, e em 1888 restaurou diversos modelos pertencentes à aula de escultura, capitéis, estátuas ou bustos, valendo todas as suas encomendas a quantidade de 1.390.000 réis. O relevo em cera de sua autoria parece representar Marco Túlio Cícero, que podemos identificar por algumas gravuras contemporâneas. Geraldo Francisco Pessoa de Guzmão foi um dos 2 ganhadores do prêmio de viagem. Venceu o concurso em 12 de outubro de 1847, concorrendo com Francisco Antônio Neri, de pintura histórica, Antônio Antunes Teixeira, de escultura, e João José Alves, de arquitetura, com o tema Xenofonte tirando da cabeça a coroa de flores. Como aluno, ganhou também a medalha de ouro em 1846. A trajetória deste artista, destinado quase naturalmente a ocupar a cadeira de gravura de medalhas, foi muito curta, pois em 16 de dezembro de 1850 morreu em Paris durante a sua pensão. Diferentemente do pensado tradicionalmente, por causa do pouco conhecimento sobre o escultor e pelo fato de ter morrido em Paris, este viajaria inicialmente a Roma e não a Paris,
sendo aluno do medalhista Girometti. Mas sua pensão seria prorrogada por mais 2 anos, devido aos seus trabalhos em cera, definidos como de gosto elegante e toque delicado e finíssimo, para aprender em Paris a gravura em relevo sobre aço do papel de crédito, conseguindo assim evitar os impostos derivados da impressão no estrangeiro. Esses trabalhos em cera não se conservam no Museu Dom João VI, e é importante destacar que o acervo da Academia Imperial foi dividido em 1937 para criar o Museu Nacional de Belas Artes. O relevo que nos ocupa é a única obra conservada deste artista, pois o relevo Perseu e Andrômeda, que consta nos catálogos da Academia, ainda não foi localizado. O relevo em cera data de 1847 e não corresponde ao concurso de prêmio de viagem e também não ao concurso anual de gravura, que teve nesse ano como tema Cabeça de Bacante, mas sim parece corresponder ao concurso anual de escultura, cujo assunto foi Pequena Cópia de Cleópatra deitada, em proporção dobrada, o que nos indica a presença desta moldagem nas coleções da Academia. Conhecida como Cleópatra, desde a atribuição de Baldassare de Castiglione a partir das leituras de Dion Cássio, a obra copiada seria a Ariadna Dormida, dos Museus Vaticanos, ainda que existam várias versões desta obra, como no Museu do Prado ou na Villa Corsinia Castello, em Florença, além de outras de tamanho menor, como a do Museu do Louvre, que poderia corresponder à moldagem presente na Academia, ao solicitar o professor uma cópia em proporção dobrada. O outro pensionista em Europa da cadeira foi Joaquim José da Silva Guimarães Júnior, o gravador mais prolífico, que transita entre a gravura e a escultura, com uma produção significativa de bustos. Na sua formação na Academia de Belas Artes, Guimarães aparece matriculado por primeira vez em 1852. Conquistou menção honrosa de primeiro grau em 1857, duas menções honrosas em 1858, uma delas em Anatomia e Fisiologia das Paixões, e de novo menção honrosa em 1859, mas também conquistou uma menção honrosa em 1860 no Liceu de Artes e Ofícios. Esta dupla formação na academia e no liceu, a falta de estudos mais aprofundados, parece não ter sido um fato estranho na formação escultórica. Segundo a crítica de Adalberto Matos, na Escola de Belas Artes existiam 3 trabalhos seus: um medalhão em mármore, uma redução em ferro desse trabalho e um modelo de medalha em bronze, que não foram localizados. No Museu Dom João VI se conservam 2 relevos em cera do artista. O primeiro é uma cópia do Gladiador Borghese, conservado no Museu do Louvre, um modelo copiado intensamente nos séculos XVIII e XIX, assim como a própria Ariadna Dormida, vista anteriormente. No catálogo da Academia, sua importância aparece destacada nos seguintes termos: é preciosíssima para o estudo, não tem a sublimidade das idealizações consagradas pelos nomes de Apolo ou Júpiter. A expressão e configuração toda mostram claramente que a forma é tirada da natureza. A estrutura dos membros indica uma vida constantemente ativa e os hábitos dos esforços musculares. O braço direito é moderno. Ao ver a posição do corpo, a direção da cabeça e olhos e a ação do braço esquerdo que sustentava um escudo, faz-se muito provável que o escultor quis representar um guerreiro no combate, ameaçado por algum perigo da parte de cima, e não um gladiador, nem ainda menos um discípulo, preparando-se a lançar o disco. A outra obra de Guimarães, também não datada, representa o apóstolo São Mateus, do escultor Bertel Thorvaldsen, junto com Antônio Canova, um dos escultores mais populares dos séculos XVIII e XIX. Na biblioteca da Academia encontrava-se também a publicação Intera collezione di tutte le opere inventate scolpite dal cavaleiro Alberto Thorvaldsen. E, além disso, a Academia possuía as estampas a buril dos apóstolos da Catedral de Nossa Senhora de Copenhagen, grupo ao que pertence esta escultura. A obra mostra o necessário domínio do relevo em diferentes graus que os alunos deveriam atingir para dominar a representação da profundidade. Dentre os cunhos em metal do museu, um deles corresponde a uma medalha do gravador, chamada Independência do Brasil, de data e finalidade desconhecida, que apresenta uma iconografia dedicada ao progresso através das artes e das ciências. Por último, a maior obra do conjunto, também especial pelo seu material, cera sobre vidro, corresponde a uma obra inédita de Seferim Ferrez, identificada graças à descrição do catálogo da Academia de 1842, que diz: verso de uma medalha da coroação da Sua Majestade Imperial. A religião traz a coroa do céu,
O Brasil personificado se associa com fervor à solenidade deste gesto, conforme a legenda. Dei gratia et unanime populorum acclamatione. É composição do professor de gravura de medalhas na academia, na época, Zeferin Ferrez. Esta obra, realizada em 1841, ano da coroação de Dom Pedro II, poderia ser uma outra proposta diferente acunhada finalmente, obra de Carlos Custódio de Azevedo. Ferrez repete o recurso da figura indígena no ato de coroar, acrescentando a figura da religião, insistindo no caráter divino do seu poder, diante da medalha do Azevedo, mas focado no caráter político do imperador como pacificador, fechando o conturbado período da regência, ao mostrar o monarca pisando a hidra da anarquia. Ainda que seja difícil extrair conclusões numa fase tão inicial da pesquisa, a coleção de ceras do Museu Dom João VI se constitui como uma coleção única no Brasil, testemunha do sistema de ensino acadêmico, mostrando os diversos objetivos na formação dos gravadores, o domínio da anatomia, como apreciamos nos relevos anatômicos, no gladiador borghese ou no Milão de Crotona, e, por sua vez, reflete também o domínio das paixões, como o Menelau. Por sua vez, os estudos de Cícero e Vitellio permitiam ao gravador entender os efeitos fisionômicos da idade ou do sobrepeso. Já o estudo do planejamento se destaca nos relevos de figuras completas, exercícios mais avançados, que refletem os avanços dos estudantes, como São Mateus de Thorvaldsen ou Ariadna Dormida. Os modelos para esses exercícios de cópia se mostram variados, e ainda que a maior parte provenha da Antiguidade Clássica, outros artistas também são copiados, como o escultor barroco Pierre Puget ou a oitocentista Thorvaldsen. Estas cópias se davam a partir de diversos modelos, como medalhas, impressões de medalhas em gesso, moldagem de esculturas inteiras ou em partes, assim como gravuras, provenientes principalmente de museus franceses e italianos. Os modelos se repetem nos principais produtos da cadeira de gravura, os relevos em cera e os cunhos em metal, mostrando diversos graus de domínio da técnica. Esta inter-relação entre acervos hoje separados, no Museu Dom João VI, a Biblioteca de Obras Raras da Escola de Belas Artes, da UFRJ, e o Museu Nacional de Belas Artes, entre outros, mostra a necessidade de catalogar as peças e procurar seus modelos nos diferentes acervos para um melhor entendimento da cadeira de gravura. Por último, esta coleção extraordinária de exercícios acadêmicos trouxe à luz diferentes artistas total ou parcialmente desconhecidos, como o pensionista Geraldo Francisco Pessoa de Guzmão, cuja única obra conhecida forma parte desta coleção, ou o pensionista José da Silva Guimarães Júnior. Do mesmo modo, nos ofereceu uma obra inédita do muito mais conhecido Zeferin Ferrez, de materialidade singular. Tudo isso mostra a necessidade da pesquisa desta cadeira e dos seus protagonistas, que ainda tem muito a dizer sobre a arte do cientista brasileira e a Academia Imperial de Belas Artes. Muito obrigado.